Aí, que bom estarmos aqui no horário de almoço para nós degustarmos literalmente de muita informação, conhecimento. Hoje nós temos como convidada especial a doutora Ana Cláudia, também conhecida como Dinha, que vai compartilhar aqui um pouquinho do seu amplo e vasto conhecimento, trazendo mais informação para nós sobre a saúde gastrointestinal, né, e como a gente viver, então, melhor aí com os óleos essenciais nesse autocuidado, tá bom? Informado. Aninha que teve aí muitas experiências para compartilhar conosco ao longo de toda a sua trajetória, né, Flor? E eu vou passar, então, esse posto, a fala para você, amada, para você nos instruir nesse dia abençoado. Sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui ao vivo conosco, quem está assistindo, né, essa gravação, nos colocamos à disposição também para qualquer dúvida, né, depois. Acho que a gente tira um tempinho ali para um bate-papo no final. Quem estiver aqui vai ter esse privilégio. E se não, vocês fiquem à vontade para nos contactar, né, nas nossas redes sociais, no nosso privado, no WhatsApp, tá bom? Então é isso, Claudinha, é contigo, Flor. Obrigada, Fabíola, pelo convite. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Porque o celular está um pouquinho afastado aqui. Vou chegar um pouquinho mais perto. Então, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu sou uma consultora de bem-estar da Terra, da equipe da Fabíola. Eu tenho como formação a biologia, né? E depois a mestrado e doutorado na área da saúde. Sou doutora em ciências e quando eu conheci os óleos essenciais, obviamente que eu me apaixonei por essa ciência da natureza, né? Eu gostaria que colocassem aqui no chat quem não conhece óleo essencial. Quem é a primeira vez? Eu não conheço o Luan, né? E a Marcela. Eu não sei se vocês já conhecem óleos essenciais. Então, por favor, quem não conhece, coloca aqui no chat para gente, porque fica mais simples a gente, né, falar numa linguagem comum. Então, vamos lá. Óleos essenciais são produtos naturais, né? Eles são formados por moléculas produzidas pelas plantas. Não são todas as espécies que produzem óleos essenciais, né? São formados por moléculas que têm uma fácil adaptação, né, no nosso organismo, são que nós chamamos de biocompatíveis, né? Os óleos essenciais eles têm uma característica que eu considero fundamental, que eles são lipossolúveis, ou seja, eles conseguem, né, romper a barreira celular, a membrana de envoltório da célula, penetrando o interior das nossas células para ajudar, né, todo um trabalho intracelular que mantém o equilíbrio e a saúde das nossas células. E a gente sabe que a nossa unidade, né, funcional e estrutural são as células, né? A unidade de funcionamento e formação do corpo humano. Das células, né, das reuniões das células, a gente forma os tecidos, dos tecidos vêm os órgãos, e aí órgãos formam os sistemas e aparelhos, e o funcionamento global em equilíbrio é chamado de homeostasia. Então, a nossa unidadezinha, né, é a célula. Se a célula ela se desenvolve com saúde, ela trabalha com saúde, né, os nossos órgãos, obviamente, vão ter saúde, assim como, né, ampliando em uma visão mais macro, o nosso organismo vai trabalhar em equilíbrio, né? Então, é super importante essa característica dos óleos essenciais, né, deles poderem penetrar nas nossas células e ajudar esse trabalho interno dessa nossa unidade funcional e estrutural. Falando um pouquinho agora mais diretamente, né, para a nossa aula, o tema central, né, que é gastrointestinal, saúde gastrointestinal, né, com os óleos essenciais.
a gente precisa falar um pouquinho sobre a importância dos óleos para o estômago, a importância dos óleos para os intestinos, para a vesícula biliar, pâncreas, fígado, né? Que são órgãos e glândulas anexas que participam desse sistema gastro e aí intestinal. Então, falar desse tema é falar também de óleos que vão poder agir nesses órgãos e nessas glândulas anexas para uma perfeita digestão, né? Para uma perfeita reabsorção dos nutrientes, que a maioria se dá no intestino, nos intestinos, para também uma perfeita eliminação, que também tem aí os intestinos que são responsáveis por não absorver, né? Reabsorver e deixar sair do corpo. Então, é um conjunto, né? de funções agregadas que nós precisamos equilibrar para que tenhamos a saúde gastrointestinal. Então, falando do estômago, né? Vamos começar lá pelo estômago. Nós temos a pimenta preta, o óleo, né, de pimenta preta, black pepper. A gente tem o gengibre, o hortelã-pimenta e a laranja, né? Então, eu gostaria de dar ênfase aí, né? A hortelã-pimenta e a laranja, que são óleos mais conhecidos, mas não podemos esquecer do gengibre e da pimenta preta, né? Então, são óleos que vão agir, né? Que vão poder ajudar o trabalho do estômago. Além desses, a gente tem também o grapefruit, que é a toranja, que vai ajudar no revestimento do estômago e dos intestinos, né? Então, ajuda a manutenção de mucosa, né? De revestimento estomacal e intestinal. Então, aí uma dica é a toranja, também conhecida como grapefruit, né? Continuando aí com os intestinos, né, já que a gente falou aí dessa proteção intestinal que a toranja faz, vamos ver o manjericão, o óleo de manjericão, o gengibre novamente, ajudando tanto o estômago como os intestinos, também o hortelã-pimenta, tanto estômago como os intestinos, e o red mandarim, né, o green mandarim ou a mandarina verde, que também ajuda os intestinos, principalmente num caso de constipação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o fígado, os óleos que podem ajudar o fígado, e aí a gente também repete, né? O manjericão, que também ajuda o intestino, então temos aí o manjericão também ajudando o fígado, o gengibre, que tanto ajuda estômago como o intestino, como também vai poder ajudar o fígado, o hortelã-pimenta e o lemon, que é o limão siciliano, aí ajudando também o funcionamento do fígado, né? A vesícula biliar, ela já pode ser ajudada, né? Ela tem o apoio do grapefruit, que é o toranja, né? A gente também pode usar a cúrcuma nesse apoio de vesícula e o lemon. Eu, por exemplo, uso muito o lemon e o turmeric, que é a cúrcuma, no problema biliar, de vesícula biliar que eu tenho, né? E desde que eu passei a usar os óleos essenciais, eu venho conseguindo equilibrar o trabalho da minha vesícula biliar, que tem um espessamento de membrana, né? E eu venho fazendo aí exames e venho conseguindo controlar esse espessamento de membrana. Eu também tenho pólipos na vesícula, eu também tenho feito o acompanhamento, e a cúrcuma e o limão siciliano, têm sido fundamentais. Depois eu vou explicar um pouquinho como é que a gente usa esses óleos para esses benefícios. Tá bom? Vamos por parte. Vou falar um pouquinho sobre os óleos, depois a forma de usar. O pâncreas pode ser ajudado, entre outros óleos, né, pelo gengibre,
pelo tomilho e pelo gerânio. A gente conhece muito o gerânio, né, no equilíbrio hormonal, ele é bem falado sobre nesse aspecto, mas ele também ajuda o funcionamento pancreático, né? E é muito interessante a gente ver como que os olhos eles podem agir em diversos órgãos ao mesmo tempo, né? Essa é uma característica e um benefício que nós temos, é uma vantagem de usar óleo essencial, porque nós podemos, com um óleo, como a gente falou aqui do hortelã-pimenta, por exemplo, ajudar o estômago, ajudar o intestino, enfim, ajudar o fígado. Então, nós vamos estar ajudando aí toda, né, a parte gastrointestinal com um óleo, que é o hortelã-pimenta, ou o lemon, no caso também de desintoxicação, que é super importante, né? Para o perfeito funcionamento gastrointestinal, a gente ajudar o nosso organismo a eliminar toxinas, né? E aí entra a parte diretamente falando do gastrointestinal, dos intestinos, né? Ajudando nesse funcionamento dos intestinos para a eliminação das toxinas. E o limão, né, o lemon, que é o limão siciliano, é fundamental nessa desintoxicação. Entre esses óleos, né, eu particularmente, como falei, uso bastante a toranja, que é o grapefruit, porque também ajuda no metabolismo de gordura, né? E eu tenho que fazer controle de peso, então eu ajudo o meu corpo a digerir melhor a gordura e eliminar excesso pelo toranja. Eu também faço muito uso da cúrcuma e do limão, como eu falei para vocês, e uso bastante também o hortelã-pimenta como óleos simples, né? Esses são óleos individuais. É aquele composto, né? O peppermint, por exemplo, ele é um composto, ou seja, ele tem várias moléculas diferentes formando o óleo, mas que tem uma origem apenas de um tipo de vegetal, né? Que é a menta piperita. Então, é uma planta que produz todos esses compostos químicos e é reunido, então, num óleo que eu chamo de óleo simples, né? Mas a doTERRA tem um comitê científico fortíssimo, né? A maioria deles são doutores estudando esses componentes químicos, e ela reúne, né, diversos óleos essenciais que são produzidos de espécies diferentes de plantas aromáticas, como é o caso, por exemplo, do Zendocrine, né? O Zendocrine ele é um mix de óleos essenciais. Aí tem pessoas que chamam de mix, tem pessoas que chamam de sinergias, né? Então, eu chamo de mix, né? Então, o mix Zendocrine, né? Tem alguém aqui com o microfonezinho aberto, vou pedir para fechar, por gentileza. Então, o Zendocrine, ele é um mix de óleos essenciais que ele traz, né, na sua composição, óleo essencial de tangerina, é um excelente digestivo também, alecrim, o gerânio, o zimbro, que é o juniper berry, e o coentro, que já de ajuda gastrointestinal. Tá? Um outro mix que eu uso muito também é o Metapower. Né? E aí eu também uso na fórmula não são cápsulas, né? A doTERRA chama de pastilhas soft gel, é o soft gel, né? São pequenininhas, né? São bolinhas que eu facilmente a gente consegue engolir, né? Que é bem pequenininha. Embalagem, ela já dá a posologia, que normalmente, né, essas embalagens elas já trazem aqui o número de cápsulas que vem e é para um mês. Então, se tem 60 cápsulas, eu vou tomar 2 por dia. O Metapower são 3 por dia
Eu também faço uso, né, muito mais do turmeric em cápsula, que é a cúrcuma, do que o óleo. Eu já vou falar dos dois, né? Então, aqui vem 60 comprimidos, são 2 cápsulazinhas. E eu normalmente, gente, faço uso, né, dessas cápsulas após o meu de jejum ou após o meu almoço. Eu vou intercalando, né? O Metapower, o Zendocrine, é, junto com as vitaminas, que eu vou falar das vitaminas, eu tomo após o de jejum. Já a cúrcuma, eu gosto de fazer uso após as refeições, tá bom? Isso porque tem aí a parte energética e a parte de apoio a enzimas, né? Então, eu também já vou falar sobre isso. Um outro mix que é o meu queridinho, que foi o que me introduziu na doTERRA, né? Foi com ele que eu conheci os óleos essenciais, é o Zengest. Esse eu não abro mão, ele está sempre dentro da minha bolsa, né? Eu uso diariamente, foi ele que me ajudou, né? Com problemas de azia, de refluxo, né? Que junto com o meu médico eu consegui ir parando o medicamento que eu tomava diariamente com esse objetivo de ajuda, da ajuda gastrointestinal, né? E eu fui, então, aos pouquinhos, com o auxílio do meu médico, do meu gastro, eu fui parando o remédio, fazendo o que a gente chama de desmame, né? E fui fazendo um uso maior do Zengest, né? Vejam bem, com auxílio médico, tá? Ninguém está falando aqui que deve parar de tomar remédio se você faz um tratamento sem o acompanhamento do seu médico, que foi o que eu fiz, né? Eu apresentei o óleo essencial para ele, ele não conhecia, e aí então nós fomos fazendo um trabalho de desmame, né? E obviamente que os outros óleos e os outros complexos, os mixes, eu fui introduzindo, né, com o acompanhamento dele também, mas porém mais tardio, e eu já tinha resolvido o meu problema, né, principal, né, gastrointestinal. Eu tinha enxaqueca, eu tinha muito vômito, eu não dormia à noite, às vezes, quando eu abusava um pouco, né, das farinhas brancas, principalmente pizza, né, que a gente sai muita noite para comer pizza. Então, assim, eu tinha um problema sério digestivo, comprometia até o meu sono, e hoje, gente, felizmente, né, eu não tenho mais esses problemas, né? E assim que eu como alguma coisa que eu percebo, né, que caiu mal, né, que a gente sabe, caiu mal, ou eu uso o Zengest, ou eu uso a tangerina, ou eu uso o limão siciliano, né? Então, esses 3 óleos fazem parte, né, da minha bolsa aqui, ó, tangerina, né? E se for num caso de gordura, né, e eu vou também fazer o uso do grapefruit, como eu falei para vocês, porque ele é um excelente, ele ajuda, né, na lipólise, ou seja, na quebra de gordura. Tá? Vamos falar um pouquinho de como usar esses óleos essenciais, né? A gente sabe que os óleos eles podem ser usados da forma aromática, né? Ou seja, pinga uma gotinha, vou pegar aqui o tangerina, né? Pinga uma gotinha na mão, na palma da mão, fecha o óleo, tá, gente? Os óleos essenciais são voláteis, então muito cuidado, mantenha sempre o seu vidrinho fechado. Não precisa esquentar o óleo, ficar passando a mão uma na outra por um tempo. Basta dar aqui uma deslizada para espalhar para as duas, faz a conchinha e inala profundamente. Aí faz aquela respiração consciente, mentalmente. Na inalação, você conta até 4, prende um pouquinho a respiração, solta, também contando até 4.
e assim nós vamos repetir, né, esse processo. Bom, podemos fazer dessa forma, usando a gotinha na palma da mão. De uma forma muito simples também, eu posso abrir o vidro, fazer a inalação direta do vidro. Eu posso usar cordões, né? São acessórios, né? Eu tenho aqui um cordão que é difusor, eu abro, pingo aqui o óleo essencial e faço a inalação. Nós podemos colocar no ambiente, né? No uso de difusores de ambiente, não só você vai se beneficiar, como também todas as pessoas que tiverem no ambiente com o uso aromático por difusor, né? E nós também podemos fazer o uso aromático em sprays, né? Que a gente também pode colocar no ambiente, tá? Como aí for a forma que você se sentir mais à vontade ou que você tiver na hora ali o acessório para poder te apoiar, tá? Eu gosto muito de colocar, né, por exemplo, hortelã-pimenta no carro, no difusor do carro. Eu adoro colocar a menta, a piperita aqui no meu difusor, porque, gente, aromaticamente as pessoas acham assim, mas é gastrointestinal, então eu tenho que usar só internamente. Claro que não, né? O aromático ele também tem o seu poder de ação. Por quê? Porque esse óleo ele está agindo no sistema límbico, nós temos todo, né, um controle de regiões do sistema nervoso que vão influenciar o funcionamento desses órgãos. Essas moléculas, pela mucosa nasal, elas caem na corrente sanguínea, também vão chegar a esses órgãos que nós precisamos. Então, não vá só para o uso interno. Óleos essenciais eles podem ser utilizados de três maneiras. E o aromático, no gastrointestinal, ele também tem a sua força. Eu, por exemplo, né, para melhorar essa questão, né, de lipólise, né, que é a quebra da gordura, para segurar um pouco a minha ânsia de doce, eu faço uso aromático. Por quê? Eu sei que o centro de controle da fome ele é sistema límbico. Então, não se iluda achando que porque, né, você precisa ajudar o corpo num sistema, né, órgãos, né, mais internos, que o óleo só vai chegar lá, que esses compostos químicos só vão alcançar pela ingestão. Não é verdade, tá? A gente tem todas as maneiras de uso, essas moléculas vão cair na corrente sanguínea e vão poder alcançar os órgãos. Claro que, às vezes, em maior quantidade, em menor quantidade, e aí sim a gente vai determinar qual é a melhor forma para o objetivo que a gente espera alcançar, tá? Então, eu já uso internamente, né, as pastilhinhas do MetaPower, do Turmeric e do Zendocrine, né? Então, esses são, para mim, né, é o uso interno, sim, tá? Mas MetaPower também tem em óleo, então você também pode usar da forma aromática e tópica, vou falar da forma tópica agora. O turmeric também, da forma aromática e tópica, além da interna, e o endocrine também. Então, só aqui nós temos 3 óleos essenciais, 3 mixes, né, na forma aqui de cápsula, mas se você tiver o óleo, você vai poder utilizar das 3 formas, tanto aromática, como tópica, como interna. Na forma tópica, né, claro que se o meu interesse é a parte gastrointestinal, eu vou fazer uma massagem abdominal, né? Então, como que eu vou usar os óleos essenciais topicamente? Eu vou diluir no óleo de vegetal, que é o óleo de coco, que eu uso aqui da doTERRA, né? Então, eu diluo o óleo
essencial em óleo vegetal e faço uma massagem abdominal, né? Pegando tanto a parte estomacal, né, como toda a parte abdominal para alcançar, né, os tecidos, né, mais facilmente para cair na corrente sanguínea e chegar no meu órgão de interesse. A mesma coisa, parte intestinal, eu vou fazer no baixo ventre. Estou com cólica, estou com diarreia, constipação, então vou ajudar o meu organismo fazendo topicamente uma massagem perto dos intestinos. Então, eu já saio da parte abdominal e eu já vou para baixo ventre, né? Sempre, gente, podendo também ajudar o nosso organismo, né, usando os pontos da reflexologia, as solas dos pés, a parte da nuca é sempre muito bem-vinda. Eu, por exemplo, com azia, né, eu usei muito óleo essencial nessa parte, né, de esôfago, de faringe, né, por causa do refluxo, né, da laringe. Então, assim, essa parte de tronco. Então, isso aqui é o que eu falo, dependendo do objetivo, da parte que você precisa ajudar do seu corpo, vai ser onde você vai fazer a massagem com o óleo diluído, tá? No uso tópico, sempre uso diluído para evitar aí uma reação, né, do organismo, né, da pele. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para a parte gastrointestinal, né, é dos complexos vitamínicos e dos minerais. Não vou me estender muito nessa parte, são vários, né, complexos vitamínicos que vêm nesse nesse vidro, né? Vamos botar nessa embalagem da Doterra, né? Mas, genericamente falando, as vitaminas, né, elas são muito importantes para o nosso funcionamento gastrointestinal. Por quê? Porque elas participam das reações químicas que nós realizamos no nosso corpo, né? As vitaminas, elas desempenham um papel de cofatores. O que são os cofatores? São aqueles, né, microelementos que ajudam no trabalho das nossas enzimas. Gente, as enzimas são os nossos pedreiros, né? Falando assim, né? Mais popularmente. As enzimas, elas trabalham tanto, né, na destruição de moléculas, na quebra molecular, como na construção de moléculas. E é exatamente isso que a gente faz o tempo inteiro, né, com o nosso sistema gastro principalmente, né, que é a parte de quebrar moléculas e formar novas moléculas, né? Então, para que essas reações químicas elas sejam perfeitas, né, nós temos que utilizar enzimas. O nosso corpo produz enzimas para isso. Toda enzima é uma proteína, então o nosso corpo produz proteínas com função de enzimas e elas são específicas para cada reação química que nós vamos realizar no nosso corpo. Então, todo o metabolismo de açúcar tem várias enzimas que atuam nesse metabolismo, né? No metabolismo da gordura, dos lipídios, são várias enzimas que atuam, assim como das proteínas, né? São várias enzimas que atuam no metabolismo das proteínas. E para que esse metabolismo, ou seja, o conjunto das reações químicas, tanto de quebra como de formação molecular, ele seja perfeito no nosso organismo, né? Que o nosso organismo trabalhe em equilíbrio, em homeostasia, a gente precisa dessas enzimas trabalhando bem, né? E para que elas possam trabalhar bem,
elas precisam do acompanhamento de cofatores. E esses cofatores são essas micromoléculas que nós chamamos de vitaminas e minerais. Muitos minerais entram na produção, né, de até de vitaminas, né? Como é o caso da vitamina B12. A vitamina B12, ela tem um mineral, né, que é o cobalto, e então a gente precisa, que ajuda demais na parte de transporte dos gases na parte M da hemoglobina, né? Então, que pode nos ajudar, por exemplo, no caso de anemia, né? Não é só o ferro, perceberam a importância? Muitas das vezes, quando a gente fala de anemia, fala de deficiência de ferro. Sim, também, mas nós podemos ajudar além, né, do ferro, com outros fatores, micromoléculas, micronutrientes, que vão poder ajudar a esse equilíbrio do metabolismo. Então, gente, falou de metabolismo, falou de reação química. Falou de reação química, falou de enzima, falou de importância de vitaminas e minerais nesse equilíbrio. Então, fundamental para mim o uso, né, das vitaminas e dos minerais que vem nesse complexo da doTERRA. Melhorei bastante. E um outro composto que eu também uso, até mais recentemente, porque não tem aqui no Brasil, mas eu vou falar caso né, você tenha acesso a outros mercados sem ser o brasileiro, né, você vai poder adquirir, é o Terrazime. Né? O Terrazime é um complexo enzimático, né, que ajuda nesse metabolismo. Eu também tenho, assim, eu percebi uma melhoria na minha digestão quando eu passei a usar o Terrazime, tá? Que uma amiga minha trouxe dos Estados Unidos para mim. Você pode, como membro da doTERRA Brasil, fazer a compra pelo seu LRP Brasil, mas a entrega é num endereço dos Estados Unidos e essa sua amiga, esse seu amigo, né, seria o seu portador, ele vai colocar no correio para você, ou quando ele vier ao Brasil, se você aproveitar aí uma viagem de um amigo, você bota para entregar no endereço dessa pessoa e essa pessoa traz para você, que foi o que aconteceu comigo, né? Uma amiga trouxe para mim, que veio para a convenção aqui no Brasil. Então é isso, Ana, gente. Oi? é importante, né, Ana, esclarecer esse detalhe que talvez alguém esteja assistindo e que não sabe o que é membro do Terra ou LRP. É importante entender isso também, que você pode se tornar um membro, né, do Clube de Vantagens, que é nada mais, nada menos uma inscrição mesmo, onde você tem direitos de comprar os seus produtos com 25% de desconto e a doTERRA entrega para você. Nós somos facilitadores, né? A Ana Cláudia é uma facilitadora e isso que é legal, a doTERRA, por ela ser global, tem alguns produtos que nós não temos aqui no Brasil, mas você pode, por ser membro da doTERRA, fazer essa dinâmica de solicitar num outro mercado e aí alguém trazer para você, né? Tem essa possibilidade. E para quem é membro aqui no Brasil, nós temos todos esses outros produtos incríveis que a Ana mencionou aqui, todos os óleos essenciais, as vitaminas, as cápsulas, que chega no seu endereço, né? É legal explicar essa Sim, diferença. essa é a próxima parte que eu iria falar, né? Como adquirir esses produtos, né? Os óleos e esses produtos. A gente já viu o que são, para que servem, como usar, e agora então vamos falar um pouquinho em como você pode ter isso na sua casa, sua farmacinha natural aqui na sua casa. Então, como a Fabíola já ressaltou, nós podemos, né, ter uma conta na doTERRA, nós podemos ser clientes diretamente da doTERRA, tá, gente? Nós, consultores de bem-estar, como a Fabíola falou, nós somos facilitadores. Por quê?
porque o nosso papel é esse aqui, né? É ajudar você a usar esses produtos, a ter o conhecimento, porque muitas das vezes a gente tem dúvida, eu estou com azia, qual óleo que eu posso usar? E aí, então, você consulta, o nome já diz, né? O seu consultor de bem-estar, e ele vai poder te orientar em quais produtos você vai poder estar usando no seu dia a dia e de que forma você vai usar, né? Então, se tornar um membro da doTERRA tem algumas vantagens, tá, gente? Nós podemos comprar com 25% de desconto qualquer produto durante todo o ano, né? Nós podemos adquirir com 10% de desconto o produto do mês, ou seja, além dos 25% que a gente tem, né, a gente tem um outro produto que vai para 35% de desconto, né, mensalmente. A gente pode ganhar óleo essencial, dependendo da nossa compra mensal. Nós podemos participar de todas as promoções da doTERRA. E o que eu acho mais importante, que além de ter a vantagem de comprar mais barato, é ter o apoio do consultor de bem-estar e de uma equipe toda que é colocada à sua disposição. Porque na nossa equipe nós temos não apenas as aulas, mas plataforma, que vem com um monte de aula para você, né, aprender a usar os óleos essenciais, para você saber, para você se desenvolver na aromaterapia, né? Então, esse apoio, não apenas de ferramentas como a plataforma, como aulas online, como e-books, enfim, né, todo um material que a própria doTERRA também produz, e nossa equipe também vem aí complementando esse material, nós temos o pessoal, né, que é o seu consultor de bem-estar para poder te atender ali na hora da sua necessidade. Tá? Uma outra vantagem, né, de ser membro do Terra é que você vai ter acesso a produtos que são certificados, isso é super importante, né, gente? Então, vamos lá, não é só você comprar com 25% de desconto, que já é muito, né? Mas não é só o lado financeiro, não é só o apoio, mas principalmente a confiança da qualidade dos produtos da terra. Todos os produtos são certificados, todos os óleos essenciais têm um selo de pureza e, né, entregam, né, têm a potência de entregar o benefício, né, ao qual ele é dirigido, né? Então, nós temos mudança nesses produtos, tá? E nós também temos a oportunidade de trabalhar com a doTERRA. Caso você queira, né, além de consumir os produtos, além de ser um cliente preferencial, se você quiser também trabalhar sendo um empreendedor, né, doTERRA, você também pode sendo um consultor de bem-estar, como eu, como a Fabíola, como muitos que estão aqui nessa aula, né? Ou seja, ajudando outras pessoas, né, para que elas possam usar os óleos essenciais e os produtos da terra, divulgando e, obviamente, capitalizando em cima desse trabalho. A da terra, nesse ponto, ela é bem justa, né? Se você trabalha, você ganha. Então, nós ganhamos por meritocracia. É o nosso trabalho aí, girando, né, a nossa renda extra, que em muitos casos se torna uma renda principal, né? Com o tempo, com o desenvolvimento. E, gente, doTERRA é para qualquer pessoa, e isso é uma coisa muito importante da gente dizer, né? doTERRA tem óleos essenciais, tem produtos que podem ser utilizados por crianças, podem ser utilizados pelos adultos e podem ser utilizados por pessoas idosas, né?
Nós também não temos um produto que seja exclusivo do sexo feminino ou do sexo masculino, não. Então, o mercado é aberto, qualquer pessoa pode se tornar usuária de óleos essenciais e dos produtos da terra. Então, fica muito fácil o nosso trabalho também para podermos capitalizar, né, ao sermos parceiros da doTERRA. A gente não tem um nicho definido, sem contar que saúde, né, está muito em voga, mais ainda uma saúde com a utilização de produtos naturais, como é o caso dos produtos da doTERRA. Então, se você ainda não é um cliente preferencial, fale com o seu consultor, a pessoa que te convidou para estar nessa reunião, né, nessa aulinha. Se você já é cliente e gostaria de se tornar um consultor, converse também com o seu consultor, ele vai te ajudar. Nós também temos treinamentos semanais para desenvolvimento do negócio. Fica aqui o convite para você também participar de uma aula para entender como é empreender com a doTERRA, né? Todo sábado nós temos essa aula, às 11 horas da manhã, eventualmente muda um pouco o horário, mas a gente avisa, o seu consultor de bem-estar vai estar te informando da aula mais próxima. Se você quer, além de ser um cliente, trabalhar com a doTERRA, seja um consultor de bem-estar, converse com a pessoa que te conhecer, que te convidou para estar aqui, e ela também vai te ajudar. Conte conosco, né? Eu sou a Ana Cláudia, me segue lá nas redes sociais, eu sou @ana.claudia.dinha, né? O meu Instagram, e a Fabiola é @Fabiola Muniz, Flor, né? É tudo junto. Também nos sigam lá nas nossas redes sociais, siga o seu consultor de bem-estar, né? Dá uma força lá para ele. E qualquer dúvida, gente, mande mensagem, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, eu continuo aqui online. Fabiola, contigo. Uau, gratidão, Flor, por tanto conhecimento. Eu estou aqui maravilhada. Inclusive, já estou doida também para experimentar esse produto que eu não conheço, o Terrazime. Gratidão mesmo. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, tá bom? E a você que está assistindo essa gravação. E assim, ó, lembrando também, hoje é dia 30 de julho, né? Amanhã, até amanhã, nós temos uma promoção acontecendo para quem desejar, né, se inscrever no Clube de Vantagens, adquirir com descontos, ganham produtos de presentes. Então, fale conosco, fale com seu consultor e aproveite que a prioridade é realmente a nossa vida, né? A nossa saúde, viver bem, com bem-estar, com harmonia, precisa estar no topo da linha das prioridades. Então, se priorizar é importante. Pense sobre isso, tá bom? Gratidão. Eu vou interromper aqui a gravação. E... Opa!